procura andar nos caminhos do pecador, dos pecadores, que só pensa fazer obras do pecado. Esse homem, ele então, ele é um forte candidato a entrar para a eternidade e passar a sua eternidade longe da presença de Deus, no sofrimento do lago de fogo. Então, os caminhos dos pecadores. Mas ainda existe mais um caminho que ele diz, e ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Esse caminho de assentar na roda dos escarnecedores é o caminho que Satanás mais utiliza neste mundo. É o caminho do escárnio, o caminho onde o homem é levado a escarnecer contra não somente Deus, e contrapor contra todas as coisas referente às coisas de Deus. Os escarnecedores estão por toda parte neste mundo. E eles usam todos os meios neste mundo para atrair o homem para esse pecado terrível. E nós podemos observar que o homem bebe essas coisas como se bebesse um refrigerante fresco. Ele vai tomando essas coisas como se aquilo fosse uma água fresca, sem saber que esse caminho, esse pecado, ele vai embebedendo o homem e vai levar, arrastar o homem para a perdição eterna. São caminhos que levam à destruição. Por isso o salmista também, o livro dos Provérbios, que é Salomão, ele diz que há caminhos que aos olhos dos homens parecem ser caminhos direitos, mas o seu fim são caminhos de morte. Então são três coisas que o salmista diz aqui, que o homem não deve participar, não deve andar, ele deve então fugir dessas coisas. Então o Senhor Jesus Cristo, ele disse para Tomé que ele, de fato, é o caminho. Mas existe um outro caminho que nós podemos perceber neste mundo que estamos vivendo, e sempre houve esse caminho, que também arrasta o homem para a destruição, que o Senhor Jesus Cristo também, ele falou, ele exortou, e ele combateu esse caminho, que é o caminho da religião. O homem religioso, mas porém sem a salvação. Esse caminho, nós podemos ver que é um caminho mais, podemos dizer, mais complicado para as pessoas descobrir ou conhecer. Porque é um caminho que parece ser bom, mas é um caminho que também arrasta o homem para a destruição. Eu gostaria de voltarmos para o livro de Evangelho segundo Mateus. Eu gostaria de olhar algumas passagens aqui, quando o Senhor Jesus Cristo, no capítulo 10 de Mateus, ele falou para aqueles homens, capítulo 10, versículo, no final do capítulo 10, né, versículo 31, quando nós vemos: não tem mais, pois bem mais vale vós do que muitas pardais. Portanto, aquele que confessar diante dos homens, também
o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu os negarei diante de meu Pai que está nos céus. Vamos para o versículo 39, ele diz assim: quem acha a sua vida, quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perder a sua vida, por minha causa, achar-la. Aqui nós observamos então, nesses versículos, o sentido da verdadeira união com Deus. Quando nós observamos que o Senhor Jesus Cristo, Ele mostra que nós temos que buscar uma pessoa. E essa pessoa é o Senhor Jesus. E quando Ele diz que nós devemos que sofrer por causa do nome dessa pessoa. E essa pessoa é o Senhor Jesus. Então, concluindo, nós podemos observar que quando nós descobrimos o caminho para o céu, consequentemente nós descobrimos uma pessoa que nos conduz por esse caminho, em direção ao céu. E o Senhor Jesus diz que nós não devemos nos identificar com nenhuma, podemos dizer, nenhuma religião ou nenhuma pessoa aqui neste mundo, mas que nós devemos nos identificar com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, confessá-lo ao mundo e sofrer por causa do seu nome. Quando nós estamos aqui vivendo neste mundo e estamos de fato sendo fiéis e buscando a servir o Senhor Jesus, nós de fato estamos trilhando no caminho da verdade, no caminho que conduz à vida eterna. Mas quando nós olhamos para este mundo, quantas coisas nós podemos observar neste mundo que não está de acordo com aquilo que Deus determinou ou trouxe para o homem fazer. Observamos que a multidão, elas buscam caminhos onde eles querem de fato servir não a Deus, mas servir as coisas aqui neste mundo, coisas que estão aqui neste mundo. E isso foi desde o princípio. Quando nós lemos que Israel ele saiu ali do Egito em direção à terra prometida, e nós vemos que eles entraram pelo deserto afora, e lemos que ali no deserto Israel tinha que ter uma única obrigação, que era dedicar a sua devoção, o seu coração, a sua adoração a um único Deus. E eles deveriam então estar ali presente de coração para fazer esse serviço a Deus. E nós vemos que Moisés, que era o porta-voz, que era o tradutor da palavra de Deus, que recebia diretamente da boca de Deus as palavras de Deus, ele foi até aquele monte. E ali Moisés passou por vários dias e noites ali naquele monte. Quando Moisés retornou, o povo de Israel havia feito um bezerro de ouro. Fez com que Arão mandasse fundir um bezerro feito totalmente de ouro. E eles colocaram ali um pedestal